Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 13. Atividade 1. Explorando os contos. Trilha de conhecimentos. Quem não gosta de ouvir uma boa história? Com essas atividades, convidamos você a mergulhar nesse mundo mágico dos contos tradicionais, conhecer alguns personagens, e também aprender mais sobre o mundo da escrita. Vamos praticar. Quais histórias você já conhece? Com certeza você já ouviu muitas histórias que encantam. Escreva os títulos de algumas dessas histórias do que você conhece. B. Qual dessas histórias é a sua favorita? Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 14. C. São muitas histórias. Não é mesmo? Tente descobrir quais imagens se relacionam com os trechos dos contos a seguir. Primeiro trecho. Nenhuma outra será minha esposa, a não ser aquela em cujo pé couber este sapatinho de cristal. Segundo trecho. Quando chegaram perto, viram que a casinha era feita de pão e coberta de bolo, e as janelas eram transparentes. Terceiro trecho. A filha do rei começou a chorar e tinha medo do sapo frio, que ela não se atrevia a tocar, e que agora iria dormir na sua linda caminha de seda. Quarto trecho. O primeiro porquinho o seguiu pela estrada. Não tinha a intenção de andar muito, e só de pensar em construir uma casa, já ficava cansado. Além disso, não possuía nenhum material para construir uma casa. Imagem. 4 desenhos de contos infantis, dispostos verticalmente, de cima para baixo. Primeiro, uma casinha marrom, com janelas e porta amarela, telhado rosado com bolinhas vermelhas, lembrando uma cobertura de bolo. Segundo desenho, outra casinha, essa é de madeira, com 2 janelas brancas e um telhado de palha. O terceiro, um sapato branco de salto bem alto, em cima de uma almofada vermelha com detalhes brancos em toda a lateral. O quarto desenho, um sapinho verde, sorridente com olhos fechados, usando uma coroa em sua cabeça. Fim da imagem. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 15. Atividade 2. Leitura de um conto. Leia o conto a seguir. Chapeuzinho Vermelho. Autor: Charles Perrault. Imagem. Ilustração colorida de uma floresta, com 2 personagens. Uma menina com uma capa vermelha e capuz cobre sua cabeça, usando um vestido roxo e branco, levando um pote de doce na mão direita. Uma cesta está caída do lado esquerdo do seu corpo. À sua frente, um lobo grande. Fim da imagem. Era uma vez uma menina que vivia numa aldeia. Era a coisa mais linda que se podia imaginar. Sua mãe era louca por ela, e a avó mais louca ainda. A boa velhinha mandou fazer para ele um chapeuzinho vermelho, e esse chapéu assentou-lhe tão bem que a menina passou a ser chamada por todo mundo de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, tendo feito alguns bolos, sua mãe disse-lhe: "Vá ver como está passando a sua avó, pois fiquei sabendo que ela está um pouco adoentada. Leve-lhe um bolo e este potezinho de manteiga." Chapeuzinho Vermelho partiu logo para a casa da avó, que morava numa aldeia vizinha. Ao atravessar a floresta, ele encontrou o Senhor Lobo, que ficou louco de vontade de comê-la. Não ousou fazer isso, porém, por causa da presença de alguns lenhadores na floresta. Perguntou a ela onde ia, e a pobre menina, que ignorava ser perigoso parar para conversar com o lobo, respondeu: "Vou à casa da minha avó, para levar-lhe um bolo e um potezinho de manteiga que mamãe mandou. Ela mora muito longe." Quis saber o lobo. "Mora sim," falou Chapeuzinho Vermelho. "Mora depois daquele moinho que se avista lá longe, muito longe, na primeira casa da aldeia." "Muito bem," disse o lobo. "Eu também vou visitá-la. Eu sigo por este caminho aqui, e você por aquele lá. Vamos ver quem chega primeiro." O lobo saiu correndo a toda velocidade pelo caminho mais curto, enquanto a menina seguia pelo caminho mais longo, distraindo-se a colher avelãs, a correr atrás das borboletas, e a fazer um buquê, com as florzinhas que ia encontrando. O lobo não levou muito tempo para chegar à casa da avó. Ele bate. Toque, toque. "Quem é?" pergunta a avó. "É a sua neta, Chapeuzinho Vermelho," falou o lobo, disfarçando a voz. "Trouxe para a senhora um bolo e um potezinho de manteiga, que minha mãe mandou." Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 16. A boa, a vozinha, que estava acamada porque não se sentia muito bem, gritou-lhe: "Levante a aldraba, que o ferrolho sobe." O lobo fez isso e a porta se abriu. Ele lançou-se sobre a boa mulher e a devorou num segundo, pois fazia mais de 3 dias que não comia. Em seguida, fechou a porta e se deitou na cama da avó, à espera de Chapeuzinho Vermelho. Passado algum tempo, ela bateu a porta. Toque,
estoque. Quem é? Chapeuzinho Vermelho, ao ouvir a voz grossa do lobo, a princípio ficou com medo, mas, supondo que a voz tivesse rouca, respondeu, é sua neta, Chapeuzinho Vermelho, que traz para a senhora um bolo e um potezinho de manteiga, que mamãe mandou. O lobo gritou-lhe, adoçando um pouco a voz, levante a aldraba, que o ferrolho sobe. Chapeuzinho Vermelho fez isso e a porta se abriu. O lobo, vendo-a entrar, disse-lhe, escondido sob as cobertas, põe o bolo e o potezinho de manteiga sobre a arca e venha deitar aqui comigo. Chapeuzinho Vermelho despiu-se e se meteu na cama, onde ficou muito admirado ao ver como a avó estava esquisita, em seu traje de dormir. Disse a ela, vovó, como são grandes os seus braços. É para melhor te abraçar, minha filha. Vovó, como são grandes as suas pernas. É para poder correr melhor, minha netinha. Vovó, como são grandes as suas orelhas. É para ouvir melhor, netinha. Vovó, como são grandes os seus dentes. É para te comer. E assim dizendo, o malvado lobo se atirou sobre Chapeuzinho Vermelho e a comeu. Fonte, São Paulo. Ler e escrever. Livro de textos do aluno. São Paulo, FDI, 2010. Página 92-93. Vocabulário. Aldraba. Uma aldraba é uma peça móvel, geralmente uma argola feita de metal, que se prende às portas e portões e que serve para chamar a atenção de quem se encontra do lado de dentro, quando batidas contra a porta. Arca. Caixa grande, geralmente de madeira, usada para guardar roupas e demais objetos. Terceiro ano. Língua portuguesa. Página 17. Vamos praticar. 1. Leia e escreva o nome das personagens que dizem as seguintes falas. A. Vou à casa da minha avó, para levar-lhe um bolo e um potezinho de manteiga que mamãe mandou. B. Põe o bolo e o potezinho de manteiga sobre a arca e venha deitar aqui comigo. C. Vá ver como está passando a sua avó, pois fiquei sabendo que ela está um pouco adoentada. Leve-lhe um bolo e este potezinho de manteiga. 2. Releia a história e preencha a ficha das personagens abaixo. Imagem. Desenho colorido de um lobo em pé, com pelos cinza e brancos, na cabeça orelhas pontudas e pelos pretos. Fim da imagem. Ficha da personagem. Nome. Como é? O que faz? Imagem. Desenho colorido de uma menina vestindo capa e capuz vermelho, vestido azul turquesa e nas mãos segura uma cesta. Seus cabelos são marrons e ela calça um sapato rosado. Fim da imagem. Ficha da personagem. Nome. Como é? O que faz? Terceiro ano. Língua portuguesa. Página 18. Atividade 3. Pontuando os contos. Vamos praticar. A. Leia o trecho abaixo. O lobo gritou-lhe, adoçando um pouco a voz, levante a aldraba, que o ferrolho sobe. Chapeuzinho Vermelho fez isso e a porta se abriu. O lobo, vendo-a entrar, disse-lhe, escondido sob as cobertas, põe o bolo e o potezinho de manteiga sobre a arca e venha deitar aqui comigo. Você reparou que, antes de introduzir a fala de cada personagem, o narrador anuncia que alguém vai falar e finaliza com o sinal de pontuação chamado 2 pontos. O lobo gritou-lhe, adoçando um pouco a voz, 2 pontos. Notou, também, que as falas das personagens vêm introduzidas por um travessão, e ao final de cada fala existe um sinal de pontuação. Travessão, levante a aldraba, que o ferrolho sobe. Ponto final. Existem outros sinais que ajudam a dar sentido ao texto. Ponto de interrogação. Interrogação, para expressar uma pergunta. Ponto de exclamação. Exclamação, para expressar uma emoção ou sentimento. Terceiro ano. Língua portuguesa. Página 19. B. Agora, reescreva, do seu jeito o trecho da conversa. Diálogo entre a vovó e o lobo da história Chapeuzinho Vermelho. Não se esqueça de colocar os sinais de pontuação. C. Leia os trechos e pontue onde achar necessário. Chapeuzinho Vermelho, ao ouvir a voz grossa do lobo, a princípio ficou com medo, mas, supondo que a voz tivesse rouca, respondeu: é sua neta, Chapeuzinho Vermelho, que traz para a senhora um bolo e um potezinho de manteiga, que mamãe mandou. Para saber mais sobre os sinais de pontuação, você pode acessar o link do QR Code ao lado, e assistir a aula. Para que servem os sinais de pontuação? Vídeo. Terceiro ano IF, C, M, S, P, traço elevado língua portuguesa, traço elevado sinais de pontuação. Disponível em https://b, i, t, ponto, l, y/2y5, CJA, M. Acesso em
08 de junho. 2020. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 20. Atividade 4. Comparando diferentes versões. Trilha de conhecimentos. Você sabia que a história pode mudar, dependendo do autor que a escreve? Os contos são histórias escritas por diversas pessoas, em diferentes lugares e em diferentes tempos. Por isso, em cada versão pode aparecer pequenos detalhes, diferentes, porém não deixa de ser a mesma história. Vamos praticar. 1. Leia uma das versões que está no livro Chapeuzinhos Coloridos, dos escritores José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius Pimenta. Imagem. Capa do livro Chapeuzinhos Coloridos. 3 chapeuzinhos nas cores branca, verde e roxa estão de pé e de mãos dadas. Abaixo, no centro da capa, numa elipse vermelha com letras brancas, chapeuzinhos coloridos. Embaixo, os chapeuzinhos nas cores azul, laranja e preto, de pé e de mãos dadas, estão de cabeça para baixo. Fim da imagem. Chapeuzinho lilás. Era uma vez uma menina muito famosa em sua pequena vila. Todo mundo gostava dela, e sua avó mais ainda, tanto que lhe costurou uma capinha com capuz. A roupa era violeta, e a menina a usava tanto que o pessoal até lhe botou o apelido, Chapeuzinho Lilás. Um dia a mãe de Chapeuzinho Lilás chamou e disse: Filha, leve essas revistas com fofocas sobre gente famosas, para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Tenho que ir mesmo, mamãe? Perguntou o Chapeuzinho. Sim, tem. Você não quer continuar com a fama de ser uma menina obediente e trabalhadora? Quero. Então, você tem que ir. Não é fácil manter a boa fama. Tá bom, eu vou. Então a menina colocou as revistas numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho, ela cantava assim: queria ser famosa, bem conhecidinha. Aí não andaria nunca mais sozinha. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 21. Chapeuzinho vinha pela floresta quando, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita. Bom dia, menina do Chapeuzinho Lilás. Bom dia, senhor. O que você leva aí nessa cesta? Revistas de fofocas. Para mim? Não, para minha avó. Ela vive no meio da floresta. Então o lobo pensou assim: caramba, estou com tanta fome que seria capaz de comer a avó desta menina e depois ela mesma como sobremesa. Mas ele não podia atacar Chapeuzinho ali, pois algum caçador poderia escutar os gritos e vir em socorro da menina. Foi quando o lobo teve uma ideia e disse: está vendo aquela trilha? Ela também vai até a casa de sua avó. É um caminho mais longo, mas você poderia pegar uns lilazes para ela. Que excelente ideia, senhor. Vou fazer isso mesmo. Assim Chapeuzinho pegou outro caminho e começou a colher lilazes. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. Quando chegou lá, bateu na porta. Pam pam pam. Quem bate? Perguntou a velhinha lá de dentro. Sou eu, sua netinha, falou o lobo disfarçando a voz. A vovó então levantou-se e abriu a porta. Mas não havia ninguém lá, e a vovó disse: Xi, eu devo ter imaginado que bateram na porta. Estou ficando velha. E então ela voltou para a cama. Você quer saber por que o lobo não estava lá na porta? Eu explico. É que o lobo teve uma crise de consciência. Ele pensou assim: que coisa horrível vou fazer? Comer essa pobre velhinha. Não farei isso. Está na hora de mudar as coisas. E aí ele se escondeu atrás de uma moita. Pouco depois Chapeuzinho chegou e bateu a porta. Pam pam pam. Quem bate? Perguntou a velhinha. Sou eu, Chapeuzinho Lilás. Entre, querida, a porta está aberta. A vovó estava embaixo das cobertas e usava uma touca tão grande que nem dava para ver a sua cara. A menina chegou perto dela, devagarinho. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 22. E perguntou: vovó, por que você tem orelhas tão grandes? São para ouvir melhor o rádio. E esses olhos tão grandes? São para ver os programas de TV. E essas mãos tão grandes? São para segurar os jornais. E esse nariz tão grande? É para metê-lo na vida dos outros. E essa boca tão grande? É para fazer fofocas. Falou a vovó. E dizendo isso, elas começaram a rir e a ler revistas. E leram tanto que acabaram pegando no sono. Depois, o lobo pulou para dentro do quarto da avó e ficou olhando as duas, ali a dormir. Enquanto isso, ele pensava: que bom que eu não comi essas duas. Assim vou mudar a opinião que as pessoas têm de mim. Então ele deitou no meio das duas e tirou uma soneca. Mas, como eu contei no começo, o lobo estava com fome. Sua barriga estava vazia e ele começou a roncar alto. Mais ou menos assim:
Ron-onk. Aquele barulho chegou aos ouvidos de um caçador que passava por ali, e ele resolveu dar uma olhada no que estava acontecendo. Quando abriu a porta da casa da vovó e viu o lobo entre as duas, ele pensou: conheço a fama desse lobo. Ele deve estar se preparando para comer as pobrezinhas. Então o caçador apontou a espingarda para o lobo e, pô, atirou. O lobo, coitado, morreu. A vovó e Chapeuzinho acordaram assustadas. Mas o caçador logo acalmou-as, dizendo: fiquem tranquilas. O perigo era esse lobo. Mas eu cheguei antes que ele pudesse lhes fazer qualquer mal. E, assim, todos ficaram famosos para sempre. O caçador porque matou o perigoso lobo. A vovó porque saiu no jornal. E Chapeuzinho Lilás porque deu uma entrevista para a TV, em que disse ter aprendido uma importante lição. Se falam de alguém, deve ser verdade. Será? Fonte: Toureiro, José Roberto, Pimenta, Marcos Aurelius. Chapeuzinhos Coloridos. São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2010. Página 3845. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 23. 2. Releia a história da Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault. Atividade 2. Compare as duas versões e responda com suas palavras as perguntas abaixo. Transformação da tabela em texto. A. Qual o título da história? Charles Perrault e José Roberto Toureiro e Marcos Aurelius. B. O que Chapeuzinho leva para a vovó? Charles Perrault e José Roberto Toureiro e Marcos Aurelius. C. Qual o final da história? Charles Perrault e José Roberto Toureiro e Marcos Aurelius. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 24. Atividade 5. Escrevendo um novo final. Vamos praticar. Agora é a sua vez. Leia esta versão da história da Chapeuzinho Vermelho. Continue escrevendo do seu jeito, e dê o final que você desejar. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho, que morava perto de uma floresta. Um dia, sua mãe lhe pediu que levasse uma cesta com doces e frutas à avó que estava doente. Mas, antes de sair, foi orientada a não conversar com estranhos, a não desviar-se do caminho e a ir direto à casa da vovó. Chapeuzinho Vermelho, desobedecendo a mãe, pegou o caminho mais curto, indo pela floresta. Enquanto caminhava, encontrou um lobo que lhe fez diversas perguntas sobre o que levava e para onde iria, além de lhe sugerir que colhesse flores para levá-las à avó. Ingenuamente, a garota forneceu todas as informações ao lobo e aceitou a sua sugestão: colher as flores. Com isso, o animal correu na frente e chegou primeiro à casa da vovó. Mal intencionado, bateu na porta e, imitando a voz de Chapeuzinho, pediu para entrar. Logo que entrou, imagem, linhas vazias para continuar a história. Fim da imagem. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 25. Imagem, linhas vazias para continuar a história. Fim da imagem. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 26. Para saber mais, conhecendo novas versões de outras histórias, o Quintal da Cultura gravou uma linda contação de uma nova versão do conto da Cinderela. A história se chama Cinderela Baiana. Se puder, acesse o código QR e conheça a história. Vídeo, Quintal da Cultura, Cinderela Baiana. Disponível em https://b e t l y/2yuiok. Acesso em 8 de junho 2020. Atividade 5. Poemas para brincar. Trilha de conhecimentos. Que tal se divertir com as palavras? Os poemas são textos que permitem ao escritor brincar com as palavras, tornando a leitura e a escrita uma ótima brincadeira. Vamos praticar. 1. Convide uma pessoa que more com você para lerem o poema do escritor Sérgio Caparelli. Imagem. Desenho em preto e branco da silhueta de um jacaré preenchida por várias palavras jacaré. Fim da imagem. Jacaré. Letrado. Caparelli, Sérgio. 111 Poemas para Crianças. Porto Alegre, LPM, 2003. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 27. 2. Agora, observem novamente o poema e conversem. Por que será que o poeta deu o título de Jacaré Letrado a esse poema? O que esse poema tem de diferente? Para saber mais, brincando com mais poesias, nesse episódio do Quintal da Cultura, Ludovico, lê e se diverte com a poesia Convite de José Paulo Paes. Se possível,
Acesse o código QR e divirta-se também. Vídeo: Quintal da Cultura, brincando com poesia. Disponível em https://b i t.l y/3 e 6 s c f b maiúsculo. Acesso em 10 de junho 2020. Atividade 6. Você sabe rimar? Vamos praticar. A rima é um jeito muito divertido de combinar palavras. 1. Leia o poema O Pato Tira Retrato, de Mário Quintana. Imagem. Poema O Pato Tira Retrato do escritor Mário Quintana está dentro de um retângulo com um fundo rosa. 5 desenhos citados no texto. Um macaco marrom no canto superior à esquerda sorrindo. Um sapato com cadarço marrom e detalhes laranja, localizado na parte central. Abaixo uma pena lilás. Um passarinho sobre um galho com folhas à direita na parte superior. No canto abaixo, o número 7 na cor azul. Fim da imagem. O pato tira retrato. O pato ganhou o sapato. Foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Disse ao pato: não se mexa, para depois não ter queixa. E o pato, duro e sem graça, como se fosse de massa: olhe pra cá direitinho. Vai sair um passarinho. O passarinho saiu. Bicho assim nunca se viu. Com 3 penas no topete, e no rabo apenas 7. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 28. A. Releia o poema e encontre as palavras que completam o quadro. Quadro transformado em texto. Palavra: sapato, rima com palavra. Passarinho, rima com palavra. 7. Rima com palavra. Artista, rima com B. Algumas brincadeiras com rimas são conhecidas como quadrinhas. Leia estas que separamos para você. Talvez algum familiar ou responsável as conhece e possa ajudá-lo na leitura. Batatinha quando nasce. Espalha a rama pelo chão. Menininha quando dorme. Põe a mão no coração. Meio-dia. Macaco assobia. Panela no fogo. Barriga vazia. Você me mandou cantar, achando que eu não sabia. Pois eu sou que nem cigarra. Canto sempre todo dia. C. Agora, leia as próximas quadrinhas e indique o verso que melhor combina. O pato casou com a pata. Depois perdeu a esperança, pois tinha os dedos grudados. Não podia usar aliança, ou não queria usar sapato. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 29. Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar. Para comer macarrão, ou para comer chocolate. Atividades 6. Conhecendo outros poetas, poetisas e poemas. Trilha de conhecimentos. Nesta atividade, você verá que o poema também é uma maneira diferente de expressar sentimentos e emoções. Pela combinação das palavras, podemos revelar nossas alegrias, tristezas, a amizade e o amor. Agora vamos conhecer novos poemas, poetas, poetisas e nos inspirar para falar o que sentimos. Vamos praticar. 1. Leia o poema de Sérgio Vaz e o trecho da poesia de Alice Ruiz. Felicidade. A felicidade era um lugar estranho. Lá, os meninos, após a chuva, comiam o arco-íris e saíam coloridos pela rua, jogando futebol. O futuro era decidido no par ou ímpar e o passado simplesmente não existia. Sérgio Vaz. Milagres. Mas se apesar de banal, chorar for inevitável, sinta o gosto do sal do sal do sal. Sinta o gosto do sal. Gota a gota. Uma a uma. 2, 3, 10, 100.000 lágrimas. Sinta o milagre. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. Alice Ruiz. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 30. Refletindo sobre os poemas. A. Qual é o autor da poesia Felicidade? B. Qual é o título do poema de Alice Ruiz? C. Os dois poemas expressam sentimentos. Releia-os e escreva. Quais sentimentos você identifica? D. No poema Felicidade, qual momento da sua vida, Sérgio Vaz, relaciona com a felicidade? E, o que você acha que Alice Ruiz quis dizer, ao escrever o verso Sinta o gosto do sal do sal do sal? F. Se você fosse escrever um poema, quais sentimentos gostaria de expressar? Faça uma lista abaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 31. G. Você gosta de ler e ouvir poesias? Escreva o título de uma poesia que você gosta. Para saber mais, você sabia? Imagem. Fotografia em preto e branco, circular, em primeiro plano, do peito para cima, de um homem com cabelos curtos, nariz grande e largo sorriso.
Ele veste camiseta escura. Fim da imagem. Sérgio Vaz é considerado o poeta da periferia. Mora em Taboão da Serra, Grande São Paulo, e, além de escrever, é agitador cultural nas periferias do Brasil. É criador da Cooperifa, Cooperativa Cultural da Periferia, e um dos criadores do Sarau da Cooperifa, movimento que transformou um bar da periferia da Zona Sul de São Paulo em um centro cultural. O projeto também promove o encontro de leitores e escritores, além de divulgar a poesia nas escolas. Improvisa uma sala de cinema na laje do Boteco, e abre espaço para a produção cinematográfica alternativa das quebradas. Fonte: https://globaleditora.com.br/autores/biografia/ponto de interrogação I D sinal de igual 1989 Acesso: 9 de junho de 2020. Conhecendo mais um poeta. Poeta. Quando eu era menino, eu queria ser cirurgião cardíaco, mas o tempo passou e as oportunidades não vieram. Mesmo assim insisti em cuidar das coisas do coração e me tornei poeta. Chico Beltrão, 2018. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 32. Para saber mais. Imagem. Capa do livro com o título: Coletânea Poética em comemoração aos 20 anos do Sarau do Bar do Frango. Fundo vermelho. Abaixo fotografia colorida mostra a frente de uma casa com dois toldos vermelhos paralelos. Abaixo desenho de um violão na parede. Fim da imagem. Você sabia que existe um lugar chamado Bar do Frango, onde são realizados diversos saraus? Sarau é um evento cultural em que as pessoas se reúnem para se expressarem, ou se manifestarem artisticamente por meio da poesia, música, dança e muita arte. O poeta Chico Beltrão é professor de História da Rede Pública de São Paulo, frequenta o Bar do Frango desde 1996 e possui poemas musicados por amigos do local. Atividade 7. Uma poetisa brasileira. Vamos praticar. 1. Leia o poema de Cecília Meirelles. Enchente. Chama o Alexandre. Chama. Olha a chuva que chega. E a enchente. Olha o chão que foge com a chuva. Olha a chuva que encharca a gente. Põe a chave na fechadura. Fecha a porta por causa da chuva. Olha a rua como se enche. Enquanto chove, bota a chaleira no fogo. Olhar a chama. Olhar a chispa. Olha a chuva nos feixes de lenha. Vamos tomar chá, pois a chuva é tanta que nem de galocha se pode andar na rua cheia. Chama o Alexandre. Chama. Meirelles, Cecília. Ou isto ou aquilo. São Paulo, Global Editora, 2014. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 33. A. Qual acontecimento Cecília Meirelles relata no seu poema? B. Quais acontecimentos atuais você acharia importante indicar para os poetas e poetisas usarem como inspiração para escrever? Para saber mais. Imagem. Fotografia em sépia de mulher sentada num sofá. Braço esquerdo apoiado no braço da cadeira, segura no colo e olha para um álbum. Tem os cabelos curtos, usa camiseta com pequenas estampas e nos ombros tem um chale. Fim da imagem. Você sabia? Cecília Meirelles nasceu em 7 de novembro de 1901, no Rio de Janeiro, e morreu em 9 de novembro de 1964, nessa mesma cidade. Dedicou sua vida às letras, escrevendo suas obras, e lecionando literatura brasileira. Seus escritos caracterizam-se pela grande sensibilidade e delicadeza. Fonte: São Paulo, Ler e Escrever. Livro de Textos do Aluno. São Paulo, F. D. I. 2010. Página 190. Atividade 8. Mais um poema divertido. Vamos praticar. 1. Observe como o poeta Sérgio Caparelli escolheu uma forma bem divertida de brincar com as palavras e expor seus sentimentos e emoções. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 34. Imagem. Título em negrito. A primavera endoideceu. Abaixo desenho de uma flor com contorno de frases na cor preta escrito em versos. Nas 5 pétalas lemos: bem me quer, mal me quer. No miolo em caracol lemos: zum. E no caule em 2 linhas: nos meus olhos zumbiram 1000 abelhas, e me fitavas, de trás da cerca dos cílios. Fim da imagem. A. Quais versos o poeta utilizou para criar o poema Primavera Endoideceu? B. Por que você acha que o poeta resolveu desenhar uma flor com esses versos? Caparelli, Sérgio, Gruzinski, Ana C. Poesia Visual. São Paulo, Global, 2001. Agora com você. C. No espaço a seguir, crie um poema utilizando o recurso do desenho.
escolhendo a forma como vai brincar com as palavras, para expressar o que você está sentindo neste momento. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 35. Atividade 9. Relatos e acontecimentos do nosso dia a dia. Trilha de conhecimentos. Todos os dias, acompanhamos histórias que viram notícias ou relatos de vida. Nestas atividades você poderá ler algumas reportagens e terá a oportunidade de escrever um diário, relatando acontecimentos do seu dia a dia. Vamos praticar. 1. Se você fosse um jornalista, sobre qual assunto seria sua notícia? 2. Se fosse para escrever uma matéria sobre o novo coronavírus, quais pessoas você entrevistaria? 3. Agora, leia a notícia a seguir. Cientistas traduzem novo coronavírus em música. O trabalho é de uma equipe de cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, nos Estados Unidos. 30 de abril de 2020. Você já deve ter visto a imagem do novo coronavírus por aí, uma esfera com um tipo de coroa ao redor, lembrando antenas. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 36. Os chifres. Agora, graças ao trabalho de uma equipe de cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, nos Estados Unidos, você também poderá ouvir o vírus em formato de música. Imagem. Fotografia colorida com fundo preto e cinza com foco de luz no meio. Da esquerda para a direita diversos fios espirais azulados. Ao meio, tons de laranja e vermelhos. Fim da imagem. Trata-se de um estudo, publicado em 17 de março e liderado pelo pesquisador Marcus Buehler, músico nas horas vagas, que usou a técnica chamada sonificação para traduzir a estrutura do vírus em notas musicais. A cada aminoácido, moléculas que formam o vírus, foi atribuída uma nota da escala musical, dó, ré, mi, sol, e assim por diante. Os instrumentos musicais para reproduzir o som foram escolhidos com base no gosto pessoal dos cientistas. O mais usado acabou sendo koto, um instrumento de cordas típico do Japão. Depois, foi a vez de a inteligência artificial entrar em ação. Um computador colocou as notas para tocar e ajustou o volume e a duração delas, com base nas estruturas reais de cada aminoácido. O resultado é uma música calma, que você pode ouvir no site do Joca. bit.ly/música novo coronavírus. Qual é a utilidade? Você pode estar se perguntando o que levou os cientistas a criar uma música em meio à pandemia. Na verdade, a pesquisa tem grande valor científico e pode ajudar até a acelerar a criação de uma cura para a Covid-19. Isso porque a transformação em música faz com que seja mais fácil estudar o vírus e encontrar padrões e características diferentes nele. Nosso cérebro é ótimo no processamento de sons, explicou Buehler ao site MIT News. De uma só vez, nossos ouvidos conseguem captar suas características, tom, timbre, volume, melodia, ritmo e acordes. Para ver esses mesmos detalhes em uma imagem, precisaríamos de um microscópio de altíssima potência e nunca conseguiríamos observar tudo ao mesmo tempo. Além disso, os cientistas podem alterar a duração das notas para simular como o remédio vai agir sobre o vírus. Por exemplo, fonte, disponível em https://www.jornaljoca.com.br/cientistas, traduzem, novo, coronavírus, música /. Acesso em 11 de junho de 2020. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 37. 4. Leia novamente a notícia e tente descobrir: a. Sobre qual assunto o jornalista quer que os seus leitores se informem. b. Escreva, com suas palavras, qual e a utilidade da pesquisa, retratada na matéria lida. Atividade 10. Ler para saber mais. Trilha de conhecimentos. Você sabia que, por meio da leitura, podemos descobrir um mundo de curiosidades? Além de aprender mais, podemos compartilhar opiniões e informações. Vamos praticar. Como praticar atividade física na quarentena? Dicas para se movimentar enquanto não pode sair de casa. 3 de abril de 2020. Durante o período de isolamento, é comum nos movimentar menos do que o normal. Por isso, também é importante procurar se exercitar durante a quarentena. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 38. O exercício contribui para o bom funcionamento do organismo, a qualidade do sono e para que doenças crônicas sejam retardadas.
explica Ana Cláudia Couto, do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Durante o isolamento, os estudantes não correm no recreio, não têm aula de educação física. Portanto, é fundamental que se exercitem em casa, completa. Ana sugere que os jovens pratiquem exercícios físicos todos os dias, fazendo atividades simples, que possam ser praticadas dentro do espaço disponível na casa ou no apartamento. Algumas atividades para praticar em casa: realizar movimentos básicos, rolar, rastejar, andar e saltitar. Saltitar em um pé só. É possível fazer o exercício sem sair do lugar, alternando as pernas. Fazer uma caminhada com obstáculos que podem ser cadeiras, almofadas, sapatos ou brinquedos. Você pode passar por baixo da cadeira, saltar a almofada e desviar dos brinquedos, por exemplo. Caça ao tesouro. Uma pessoa esconde algo pela casa e a outra vai procurar. Isso vai fazer com que vocês se movimentem muito. Fonte: disponível em https://www.jornaljoca.com.br/como-física-na-quarentena. Acesso em 12 de junho de 2020. 1. Qual é o assunto principal da notícia? 2. Agora que você leu essa notícia, escreva nas linhas a seguir algumas ações que você tem feito para se exercitar nesse período de quarentena em casa. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 39. Imagem: linhas vazias. Ao redor destas linhas, no contorno da página temos algumas imagens. Imagem 1. Desenho colorido de um menino tocando violão e à frente uma menina com a perna direita dobrada. Eles estão com a boca aberta, em volta, e entre eles aparecem notas musicais. Imagem 2. Desenho colorido de um menino negro e cabelos encaracolados, os olhos fechados e boca aberta. Veste camisa branca, colete vermelho e calça preta. Da esquerda para a direita temos dois símbolos musicais, sustenido em nota tripla. Imagem 3. Desenho colorido de um menino branco, cabelos curtos e pretos usando óculos. Veste camiseta vermelha regata, shorts branco e meião branco com listras vermelhas. Está em posição de corrida. Imagem 4. Desenho colorido de um menino com cabelos curtos castanhos. Está com as mãos para cima e tem um bambolê na cintura. Imagem 5. Desenho colorido de uma menina branca com cabelos loiros presos em duas chiquinhas. Está pulando corda. Fim das imagens. Atividade 11. Minha primeira página do diário. Trilha de conhecimentos. O diário é um caderno em que você pode relatar acontecimentos do seu dia a dia. Ele é um lugar onde você pode escrever os fatos importantes que ocorreram, tanto os bons como os ruins. Escrever sobre sua vida, desenhar, colar papéis. Enfim, o que quiser registrar. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 40. Vamos praticar. 1. Imagine que esta é a página do seu diário. Escreva como está sendo a sua rotina nesse período de pandemia. Registre, do seu jeito, o que você tem feito durante o dia. Meu diário. Imagem: linhas vazias com bordas de cor laranja ao redor destas linhas. Fim da imagem. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 41. Atividade 12. O que dizem as imagens? Trilha de conhecimentos. Nesta atividade, você perceberá que outro jeito de relatar os acontecimentos é por meio de fotos e imagens. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre o mundo das notícias. Vamos praticar. 1. Leia a notícia de jornal a seguir. Pessoas oferecem ajuda a vizinhos em isolamento por meio de bilhetes. Alguns se colocam à disposição de quem não pode sair de casa por causa do novo coronavírus. Mundo, 18 de março de 2020. Imagem: foto colorida de um bilhete escrito em diversas cores laranja, verde e rosa. Olá, vizinho. Você é do grupo de risco, fique em casa. Se precisar de algo, farmácia, padaria, mercado, eu vou para você. Interfona para mim. Ana Maria, apartamento 84. À esquerda vemos a lateral de um painel de elevador. Fim da imagem. Redes sociais ao redor do mundo trazem a cada dia mais casos de solidariedade envolvendo o novo coronavírus. Alguns exemplos disso são bilhetes que os mais jovens têm deixado para vizinhos, idosos,
colocando-se à disposição para ajudar. A proposta é simples e se espalha por elevadores e grupos de redes sociais. Possibilitar que idosos, que estão em casa para evitar contato com pessoas doentes, acionem a colaboração de um vizinho, que fará compras de itens de mercado e farmácia, por exemplo, em seu lugar. Fonte: disponível em https://www.jornaljoca.com.br/pessoas, oferecem, ajuda, vizinhos, isolamento/acesso 11 de junho de 2020. Terceiro ano, língua portuguesa. Página 42. 2. Qual o assunto principal dessa notícia? 3. Escreva, com suas palavras, uma legenda para a foto que acompanha a notícia. 4. Escreva uma legenda para cada imagem com dicas de como se prevenir ao sair de casa neste período de pandemia. Imagem 1. Fotografia, em plano detalhe. Está esfregando o dorso da mão sobreposta à mão esquerda com espuma e com as pontas dos dedos em fluxo de água, na esquerda. Imagem 2. Fotografia colorida, em primeiro plano, do peito para cima, de um homem de meia idade com faixa branca na cabeça, máscara hospitalar branca e veste camisa branca. Fim das imagens. Para saber mais. Podcast. Um jeito diferente de se informar. Os podcasts são programas de rádios que podemos ouvir na hora que quisermos. Nesse podcast de notícias, crianças falam como suas rotinas mudaram após a pandemia. Se possível, peça para um familiar ou responsável acessar pelo QR Code. Terceiro ano, língua portuguesa. Página 43. Atividade 13. Relatos de vida, que viram notícia. Trilha de conhecimentos. Nesta atividade, você verá que algumas vezes o relato de pessoas são publicados e viram notícias. Você gostaria que algum acontecimento ou história da sua vida fosse publicada no rádio, televisão ou em outros meios de comunicação? Vamos praticar. Leia o trecho do relato que foi publicado no site de um jornal. As periferias de um novo coronavírus. Quando o vírus chegou a Paraisópolis, minha família ficou bem assustada. Meus pais não tiveram a opção de ficar em casa. Eles precisam sair para trabalhar. Quando chegam, vão direto ao banho. Meu pai já fez o cadastro para conseguir o auxílio emergencial, e está esperando a resposta. Minha mãe ainda precisa se registrar. Eu tive que me isolar por conta da minha bronquite, doença respiratória, já que isso faz com que eu esteja no grupo de risco mesmo sendo criança. Fico em casa cuidando das minhas irmãs. Minha tia ficou sem trabalho depois que o coronavírus chegou, e recebeu kit de higiene da Associação dos Moradores, assim como outros moradores que estão sem dinheiro. Fonte: disponível em https://www.jornaljoca.com.br/as-periferias-u-novo-coronavírus/. Acesso em 12 de junho de 2020. 1. Qual o título do relato que você acabou de ler? 2. Ao escrever os títulos de algumas reportagens, manchetes, os alunos do terceiro ano cometeram alguns erros. Seu desafio é escrever esses títulos novamente, corrigindo as palavras destacadas. Terceiro ano, língua portuguesa. Página 44. A. Como lidar com a ansiedade durante a quarentena. Palavra em destaque é ansiedade, escrita da seguinte forma: A-N-S-S-I-I-D-A-D-E-B. Desafio incentiva pessoas a recriar obras de arte em casa. 3 palavras em destaques: desafio, pessoas e recriar. Estão escritas da seguinte forma: desafio, D-E-S-S-A-F-I-O, pessoas, P-E-S-O-A-S, recriar, R-R-E-C-R-I-A-R. 3. Leia a notícia e escreva um título, manchete, que combine com ela. Associações de moradores têm campanhas na internet para arrecadar dinheiro e ajudar no combate à Covid-19 nas comunidades. A União de Moradores e Comerciantes de Paraisópolis, de São Paulo, onde moram 100.000 pessoas, por exemplo, contratou 3 ambulâncias e uma equipe de 7 profissionais da saúde que ficarão disponíveis na comunidade 24 horas por dia durante 3 meses. Além disso,
420 moradores voluntários acompanham de perto 50 casas, verificando se há pessoas com sintomas ou pouco dinheiro para comprar comida. Para alimentação, um grupo de 15 mulheres faz e distribui 2.000 marmitas por dia, entre os moradores. A comunidade ainda pretende transformar 2 escolas em hospitais temporários para atender 500 doentes. Fonte: disponível em https://www.jornaljoca.com.br/as-periferias-u-novo-coronavírus/. Acesso em 12 de junho de 2020. Terceiro ano, Língua Portuguesa. Página 45. Atividade 14. Acontecimento da quarentena. Agora com você. Qual história você gostaria de contar, que aconteceu nesse período de quarentena? Nesta página, convidamos você a escrever um acontecimento que gostaria que virasse uma boa notícia. Meu diário. Imagem. Linhas em branco. Ao redor destas linhas uma borda de cor laranja. Fim da imagem.